Flamengo! Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado aqui no Desfla. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer as principais informações do Flamengo nesse dia de hoje. Véspera aí do Fla-Flu, né? Primeiro clássico do Flamengo no ano, no Campeonato Carioca, no caso, né? Obviamente a gente já ganhou do Botafogo, mas no Campeonato Carioca é o primeiro clássico. Tanto que o Flamengo tá numa posição ali na tabela que, teoricamente, tá tranquilo para se classificar, mas aí a gente pensa que a gente não enfrentou nenhum dos grandes ainda no campeonato estadual, né? Todos os jogos foram contra times menores e também teve aquele início ali sem o Felipe Luiz ainda. Mas então tem muita coisa para falar, tem a situação aí do Gerson, uma proposta do Zenit, né? Recebida aí pelo representante do jogador, o Marcão, né? Ele também falou algumas questões em um podcast ontem, né? Na quinta-feira, ele falou aí sobre um descontentamento em relação ao salário do Gerson, né? Que ele recebia um salário quando ele veio pro Flamengo e que, pelo menos na ideia aí do Marcão, ele deveria ter esse valor aumentado por causa das atuações recentes dele. Bom, então eu vou falar sobre tudo isso. Antes eu peço para você deixar o like aqui nesse vídeo. Se você não conhece o Desfla, se inscreve aí também, que tem live direto aqui. Muito conteúdo todos os dias aqui para você. Tem corte também para quem prefere conteúdo curtinho. Amanhã tem Fla-Flu e eu vou trazer também aqui um pós-jogo. Então sempre muito debate com vocês e informações também. Então ajuda a gente aí, deixa o like, se inscreve no canal, manda o canal pro seu amigo, familiar, vizinho, no grupo de flamenguista para qualquer um aí e ajuda a gente nesse crescimento, porque quanto mais engajamento a gente tem, melhor a gente vai poder também fazer um trabalho aqui, né? Fazer um melhor trabalho para você acompanhar. Bom, vou começar já sem enrolação com o assunto do Gerson, tá? Vamos lá. Então, pelo visto, o Zenit aumentou a proposta para 35 milhões de euros pelo Gerson. A proposta inicial era de 28 milhões de euros. O Flamengo recusou, falou que não faria negócio, até porque o Boto já deixou claro que o Flamengo não quer negociar nenhum jogador importante antes do Super Mundial, antes do meio do ano. Então, assim, não quer negociar o Gerson, muito menos com o Zenit. O próprio Pitio, né, já deu a opinião dele aqui também, tem até corte aqui no Desfla sobre isso. Ele falou que, por ele, não negocia com o Zenit, exatamente pela postura que o Zenit teve, né, com o Flamengo nas últimas negociações. Eu concordo 100%. Você não teve uma postura, o Zenit não teve uma postura de clube profissional. Você ficar postando videozinho de eu tenho, você não tem, lá zoando o Flamengo, Claudinho, Wendel. Cara, isso é ridículo, isso não é postura de clube profissional, isso não é. Então, eu não negociaria com o Zenit também. O Flamengo não tá desesperado, a não ser que o Zenit oferecesse 50 milhões, né, de euros. Aí é um valor que não tem o que você fazer. Ou então, se ele oferecesse uma quantia pelo Pablo, por exemplo, também seria uma ótima oportunidade. Ó. Se o Zenit quiser oferecer um dinheiro pelo Pablo, eu aceito. Mas, enfim, no normal, ainda mais para negociar jogador importante, igual eles fizeram proposta pelo Wesley também, eu não negocio com o Zenit. Mas agora vamos falar em valores. Eu acho que o Flamengo precisa manter todos os titulares até o meio do ano, tá bom? Então, assim, Pulgar renovando, maravilhoso pra gente. O Gerson ficando, maravilhoso pra gente, porque tem o Super Mundial, e o Super Mundial vai ser uma vitrine pro jogador se valorizar. Se o Zenit já tá querendo o Gerson agora, imagina depois de um Super Mundial que ele pode atuar bem contra Chelsea, contra... se o Flamengo passar para as oitavas, né? Contra um Bayern, contra um Benfica, que seria aí os dois times possíveis pro Flamengo enfrentar. Então, assim, o jogador pode se valorizar muito, assim como o Wesley também. Então, a minha primeira opinião aqui nesse tópico é não vender ninguém antes do Mundial. O Flamengo não está desesperado, o Flamengo não está necessitado, o Flamengo não está afundado em dívida, não precisa vender desesperadamente alguém, então segura até o Super Mundial e faz aí o início do ano com todos os jogadores. Depois do Super Mundial você vê aí essas negociações e até você também vai ter mais calma, né? Mais tranquilidade para contratar jogadores também, né? Já que é a principal janela da Europa por causa do final de temporada lá e tudo mais, né? Por ser diferente. Segundo ponto. Falar que uma proposta de 35 milhões pelo Gerson não dá nem para pensar, eu acho hipocrisia. Por quê? O Gerson é um cara que tem 27 anos. O Gerson já bateu e voltou na Europa 2 vezes, né? Primeiro ele tá lá na Europa, vem pro Flamengo, vai pra Europa de novo ali pro Olympique, atua bem até, performa bem no Olympique, depois volta pra cá de novo. Com 27 anos, ele recebeu uma proposta de 35 milhões, que é mais de 210 milhões de reais. É um valor absurdo. Esse valor não tem histórico de ninguém com essa idade receber uma proposta dessa.
ele entraria na 7ª maior transação do futebol brasileiro na história, sendo que os 6 primeiros, no máximo, tinham 22 anos. O Gerson tem 27. Então, assim, para um cara que não é atacante, que é a posição mais cara, para um cara que não faz gol, não dá assistência, não é decisivo em estatísticas, que no caso é gol e assistência, não tô falando que o futebol é só gol e assistência. Eu sei que ele tem a importância dele, eu não tô tirando isso. Mas ele não é decisivo em estatísticas, tanto que ele nem chuta, né? Não é nem que ele não sai, ele não chuta. Para um cara desse receber uma proposta de 35 milhões, cara, essa é uma quantia que, assim, eu nunca imaginei que alguém fosse receber com 27 anos que não seja um atacante. O Pedro, a gente até pode pensar. O Pedro recebeu uma proposta dessa. Atacante, né? O centroavante é uma posição que está escassa no mercado. Então, assim, você até pensa. Mas o Gerson é um valor muito absurdo. Então, assim, eu acho que se chegar essa proposta, não acredito que o Flamengo venda agora, mas se chegar essa proposta no meio do ano, vai ficar muito difícil o Flamengo recusar. 35 milhões, ainda, imagina se aumentar mais ainda depois, se ele for bem no Super Mundial, recebe 40 milhões, 38 milhões, cara, muito difícil de recusar. A gente olhando aqui o cenário do futebol brasileiro, você não consegue contratar um jogador da posição do Gerson por 20 milhões e ainda sobrar dinheiro para contratar de outra posição, por exemplo, um meia reserva para Arrascaeta junto com o jogador da posição do Gerson? Sinceramente, confio no scouting do Boto. Com 35 milhões, você consegue contratar alguém para elenco, e mais de um. Então, acho que vai ficar muito difícil de segurar no meio do ano. Agora, acho que não tem que fazer nem negócio, e muito menos com o Zenit, né? Não vendo para o Zenit também, como eu já citei anteriormente. Bom, então é isso, né? A questão aí do Gerson. O Gerson também, segundo o Júlio Miguel Neto, teria sido oferecido a ele um salário 3 vezes maior, né, do que ele recebe no Flamengo. Então também é algo mais complicado. Inclusive, vou trazer aqui aspas do pai do Gerson, né, e também seu empresário, o Marcão, que ele expressou todo o seu descontentamento, né, em relação ao salário que o Gerson recebe no Flamengo. Então, em um podcast ontem, na quinta-feira, ele falou assim, ó, abre aspas, nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu abri mão da minha comissão toda para fechar com o Flamengo, ele abriu mão de salário, de tudo. E eu falei para a diretoria, senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando. Agora, se o jogador performar, vocês têm a obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece. E o que aconteceu agora, o Gerson performou, está se doando, e agora eu te pergunto, a valorização chegou? Não chegou. Então ele está aí reclamando, né, dessa questão da valorização. Ele até cita também que o Gerson tem um dos piores salários, um dos menores salários do pelotão de elite ali do Flamengo, né? O Gerson ganha menos aí, pelas informações que são aí vinculadas, né? Ele ganha menos que o Arrascaeta, obviamente, que o Bruno Henrique, obviamente, mas ele ganhava menos até do que o Alcaraz, né? Ele ganha menos que muitos jogadores que são, teoricamente, e agora na prática a gente vê isso, piores, né? Vamos dizer assim, menos cruciais do que o Gerson. Então, caso o Flamengo queira segurar o jogador, não vai ter muito jeito a não ser fazer uma valorização salarial. Eu não sou a favor de você ficar renovando o contrato do jogador toda vez que ele joga bem. Até porque, quando ele joga mal, você não diminui o salário dele. Então, quando ele joga bem, você não tem que aumentar. Eu não acho isso uma boa estratégia para times de futebol. O Pulgar tá jogando bem, então vamos lá, vamos renovar com o Pulgar, que ainda tem vários anos de contrato, para aumentar o salário dele. Então quando ele tava jogando mal, então a gente vai falar assim, Pulgar, vamos diminuir seu salário aqui porque você tá jogando mal? Então, assim, eu não sou a favor de você ficar renovando o contrato com o jogador, sendo que ele tem um vínculo ativo por causa de atuações boas. Se você ficar fazendo isso toda hora, você vai ficar à mercê dos jogadores, você vai ficar ali... os jogadores te têm na mão, né? Porque joga bem, você renova. Aí aumenta. Aí ele joga mal, você não faz nada. Então, assim, eu não sou a favor disso. Mas no caso específico do Gerson, como ele está na seleção brasileira e deve continuar sendo convocado, como ele está aí sendo pretendido por clubes europeus, que já saíram outras especulações também, o próprio Zenit, se o Flamengo quiser realmente manter o Gerson, ele vai precisar aumentar esse salário aí, até porque ele é um dos menores do pelotão de elite, né? Como o próprio Marcão falou. Enfim, situação Gerson, eu acredito que o Flamengo não venda nesse momento, mas no meio do ano acho difícil segurar. Bom, indo para o próximo assunto aqui, né? Amanhã temos Fla-Flu. Vou falar um pouquinho aí sobre esse confronto. O Flamengo divulgou hoje que o De La Cruz está fora por causa de controle de carga. Não disse que tem algum problema com o jogador, realmente informou que por controle de carga o meia De La Cruz não será relacionado para o Fla-Flu, né? Então, não é nem que ele não vai ser titular, ele não vai ser nem relacionado mesmo. Então temos aí um controle de carga em relação ao De La Cruz. Eu acho que está certíssimo. Ano passado a gente viu como o Flamengo planejou errado
como teve um planejamento errado em relação aos seus titulares. O Flamengo estourou os jogadores no Campeonato Carioca. O Flamengo, como eu falei aqui, falei já em outras lives aqui no Desfly e tudo mais, pra mim foi um dos erros mais absurdos que eu já vi, você escalar time reserva na Libertadores pra colocar time titular no segundo jogo da final do Campeonato Estadual do Carioca, que não tem nem premiação, contra o Nova Iguaçu, que você ganhou de 3-0. Pra mim, isso aí eu nunca vi algo desse tipo. Isso é bizarro. Bizarro você priorizar o Campeonato Carioca, que não é nem contra um grande, que você não tá nem em desvantagem, você ganhou de 3-0. O time reserva do Flamengo não conseguiria até perder de 2-0 para ganhar um título pro Nova Iguaçu, pelo amor de Deus, né? Então o Flamengo já teve um planejamento totalmente errado no ano passado em relação a isso. De La Cruz foi impactado nisso, o Arrascaeta foi, outros jogadores também. Então acho justíssimo você tá agora tendo esse controle de carga em relação ao De La Cruz. Você tá ali preparando o jogador para os jogos decisivos, para o momento importante da temporada. Então, assim, acho que é natural aí. Esse jogo de amanhã, é óbvio que é um clássico, todo mundo quer vencer, é contra o Fluminense e tudo mais, mas também não é um jogo que, nossa, ou a gente ganha ou acabou o ano. Não é nada assim. Então, cara, controle de carga, o Flamengo tem um elenco vasto para isso, o Flamengo tem um elenco maravilhoso e pode muito bem poupar o De La Cruz, preservar o De La Cruz e ter esse cuidado com o jogador, já que ele apresenta histórico de lesões. Então, para mim, até aí tudo ótimo. Falando aí de amanhã, não só de amanhã, como dos próximos 3 clássicos, né? O Flamengo tem uma sequência aí de 3 clássicos em basicamente 7 dias, né? Dia 8, dia 12, dia 15. Então o Flamengo tem aí 3 desafios muito maiores do que foram enfrentados até agora na temporada, tirando a Supercopa contra o Botafogo, né? Que é um time que foi o campeão da Libertadores e do Brasileirão ano passado, mas que ainda está sem técnico, enfim. Então o Flamengo tem 3 desafios muito grandes para esses próximos dias, essa próxima semana, e vai ser aí o cartão de visitas para a temporada, né? Acho que se o Flamengo ganhar bem esses 3 jogos, aí os adversários vão começar a ficar com mais medo, né? Porque muita gente ainda tá usando de exemplo o ano passado. Porque no ano passado o Flamengo também atropelou no Carioca. O Flamengo terminou com a melhor defesa da história, né? Do Flamengo na competição. E depois a gente viu no que deu com o Tite. Então acho que as pessoas ainda estão usando muito isso de exemplo. Não acho que seja uma comparação justa, até porque o Felipe Luiz joga muito melhor. O time do Felipe Luiz joga muito melhor do que o do Tite. O Felipe Luiz mostra a variação tática. O Felipe Luiz junta a gestão de elenco que o Tite tentava pelo menos ter, né? E conseguir ali na maioria das vezes, com também questões táticas e técnicas dentro de campo, que os jogadores melhoraram até tecnicamente, porque a gente sabe que a questão tática, ela influencia também na técnica, né? Se o time tiver mal postado, às vezes o jogador vai perdendo a confiança e vai também perdendo alguns dos seus principais fundamentos ali dentro de campo. Então, acho que não tem comparação, tá? Felipe Luiz, já falei em outras oportunidades aqui no Desflá também, que pra mim é um treinador, é o melhor treinador em atividade brasileiro hoje, não do futebol brasileiro que eu tô falando, né? Até porque também não é muito difícil, né? Pra você bater os treinadores brasileiros que a gente tem hoje também não é nada difícil. Mas pra mim ele tá se mostrando um cara muito inteligente, que ele sempre foi muito estudioso, e acho que esses 3 jogos aí vão ser uma prova a mais aí dele, para mostrar que realmente o Flamengo está pronto para a temporada, pronto para os desafios e vencendo 3 clássicos ainda, né? Que seria, obviamente, maravilhoso. Então, questão do Fla-Flu, vamos ver aí quem vai no lugar do De La Cruz, qual vai ser a escalação. E tô com uma expectativa muito boa para esse clássico aí. Eu chutaria um 3-1 de novo, igual foi contra o Botafogo. Lembrando que eu acertei os 2 últimos placares. Acertei do Botafogo, acertei o 5-0 também agora no meio da semana aí contra a Portuguesa. Então, chutei um 3-1zinho, acho que a gente ganha com certa facilidade até, porque o Fluminense também não tá jogando nada demais, né? Ganhou do Vasco aí no jogo, mas não foi mais, acho que foi mais demérito do Vasco do que mérito do Fluminense. E por último aqui, né, o BAP, ele quer rediscutir o contrato com a Libra, porque o Flamengo é o clube mais prejudicado financeiramente nesse novo contrato de transmissão, né, entre a Libra e também a Globo, né? O Flamengo estima aí, né, o novo contrato de TV com o Brasileirão, o Flamengo estima perder no mínimo 80 milhões com esse novo contrato. Então o BAP está querendo aí uma modificação nesse quesito, deve ir atrás dessa questão aí, tá?
E só um parênteses que eu esqueci de falar, amanhã no Fla-Flu, os garotos do Ninho, né, os garotos ali da tragédia do Ninho vão ser homenageados também, uma homenagem super válida, obviamente, lembrando que o Flamengo firmou o acordo com a última família, né, dos garotos, do Christian, né, goleiro Christian. Nessa semana, o BAP conseguiu esse acordo, para mim foi o maior acerto dessa gestão, porque realmente isso aí vinha se arrastando, absurdo, né, o quanto tempo que durou, 6 anos que tá completando aí, então, muito justa a homenagem aos garotos, que sempre vão ser lembrados, né, infelizmente o dinheiro não vai apagar o que aconteceu, e não vai amenizar a dor dos familiares, mas você tinha que firmar esse acordo logo, e você demorar 6 anos, até uma mancha, né? Eu acho que é uma mancha na história do Flamengo, não pelo clube, mas sim pelas pessoas que estavam lá, estavam tratando esse assunto com desleixo até, né? Com certa... realmente não dando prioridade para o assunto que deveria ter sido feito, o que deveria ter sido feito, né? Então, enfim. Mas então essa homenagem merecidíssima amanhã. Bom, então é isso, galera. Trouxe aqui as principais informações do Flamengo. Fla-Flu amanhã. Amanhã, como eu falei, estejam aqui pra gente fazer o nosso pós-jogo. Você sabe que participa com a gente aqui, sempre comentando. Eu leio todos vocês e a gente vai tendo aí essa discussão, tá? Vamos ver também como é que vão ser os próximos capítulos da situação do Gerson, né? Se vai ter uma nova proposta, o que o Flamengo vai falar, o que o jogador também, qual vai ser a posição do jogador. Então vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela agora, que os clubes querem o Gerson, os clubes querem o Wesley e os nossos jogadores estão muito em alta até pelo desempenho deles mesmo, né? E o Felipe Luiz potencializa tudo isso também. Mas então é isso, galera. Como eu pedi no início, deixa o like, se inscreve, compartilha o canal e valeu. Deixa aí, não esquece, tá? Ativa o sininho também, porque se você não ativar o sininho, você não vai ser notificado. Então, muito obrigada, saudações rubro-negras e fui! Flamengo.